Questão 34. Nessa questão, vamos continuar trabalhando com o poema de Camões, ok? Lembrando, temos aqui um poema que ele é um soneto. Um soneto, ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Quarteto, esses primeiras linhas, são 4 linhas. Cada linha é chamada de versos. Essas 4 linhas formam um quarteto. Então nós temos o primeiro quarteto, o segundo quarteto, seguido por 2 tercetos, que esses versos ou linhas formadas por 3. Então, primeiro terceto, segundo terceto. Esse poema ele também é decassílabo, separando por sílabas poéticas, nós temos 10 sílabas em cada linha ou em cada verso. E agora, uma outra questão que eu não trabalhei na questão anterior é que esse poema ele é rimado. Vamos observar? Então, temos aqui o primeiro estrofe. Estrofe é esse primeiro quarteto, que essas primeiras 4 linhas. No final desse verso, que é a linha, no caso, no final do primeiro verso e do quarto verso, nós temos a palavra ver e a palavra doer. Perceba, elas estão rimando. A mesma coisa acontece no segundo quarteto, que é a próxima estrofe. Temos o primeiro verso do segundo quarteto e o quarto verso. A palavra querer, rer, com perder, ter, está usando a mesma rima. A mesma coisa acontece quando nós vamos voltar aqui no primeiro quarteto. No segundo verso e no terceiro verso. Termina com a palavra sente e descontente. Te, ente, ente. A mesma coisa acontece no segundo quarteto, no segundo verso e no terceiro verso. Palavra gente e contente, que usa esse esquema de verso. Agora vamos ver os tercetos. Terceto, que essas 3 linhas juntas, primeiro terceto, temos a palavra vontade, ade, com lealdade, que forma um esquema de rimas. E vamos usar, no caso, Luiz de Camões utilizou esse mesmo esquema de rima, ade, no segundo verso, no final do segundo verso do segundo terceto, que é a palavra amizade, ade, que é esquema de rima. E termina com esse esquema de rima, que é no segundo verso, do segundo terceto, a palavra vencedor com o primeiro verso e o terceiro verso do segundo terceto, que é a palavra favor e amor. Perceba esse esquema de rimas ao construir esse poema. Eu digo construir porque eu percebo um certo esmero, capricho ao fazer o poema e cuidado. É como se fosse uma construção simétrica, todo simétrico, todo contido dentro de si mesmo. Me faz pensar como se fosse uma pedra que foi esculpida de forma a termos uma pedra preciosa. Então tem um trabalho de construção ao fazer esse poema. Uma obra de arte, diga-se de passagem, no caso, obra poética. Agora, quando eu leio esse poema, com essa temática, porque não é só a construção das simétricas palavras, tem um tema que a temática é do que seja o amor. O que é um amor? Quando eu leio esse texto, me faz pensar em 2 textos distintos, diga-se de passagem, mas que lembra muito essa temática do que seja o amor. Primeiro texto é um texto bíblico, mais especificamente Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios 13. Esse texto, na verdade, ele é uma carta, ou epístola, que o apóstolo Paulo ele escreveu aos fiéis, os membros da igreja, daquela primeira igreja cristã feita por Cristo, que estavam
na cidade de Coríntios, ok? Mais ou menos no ano 55 a 56 depois de Cristo. Só para situar, Coríntios seria uma cidade grega, ok? A igreja cristã, a igreja primitiva, estava lá em Jerusalém e depois com os apóstolos ela foi se espalhando para além do território original onde Cristo ele pregou e deixou os seus ensinamentos. Agora vamos ler uma parte desse texto para poder comparar. Então esse é o texto. Na verdade, ele é uma carta que ele foi encaminhada para os santos de Coríntios, ok? É um texto bonito. Vamos ler para poder entender. E Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. É um texto bíblico, mas tem um teor poético aqui ao construir esse texto. É belo de se ler. 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Uma antítese aqui, perfeito, imperfeito. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, como eu falei antes, essa aqui, no caso, é uma carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para os santos, os fiéis que estavam na cidade de Coríntios, na cidade grega, no caso. Agora, em relação ao tema, a palavra ainda é amor, mas Camões, quando ele trabalha com a questão do amor, ele está pensando em afeto ou sentimento por uma pessoa específica, uma pessoa amada. Esse é o teor do poema de Camões. Agora, em Coríntios, no caso a carta, né, palavras de Paulo, é um teor mais de conselho. Para ele, a questão do amor, quando ele fala de amor, me faz pensar em abnegação, servir ao próximo. É uma carta de conselho. A palavra ainda é amor, mas a forma que a Paulo ele lida com a questão do amor é diferente para ele, mesmo usando a mesma palavra. Agora, o outro texto que me lembra esses dois textos, tanto o texto de Camões quanto de Coríntios, seria, no caso, uma música, poema, Monte Castelo, de Legião Urbana. Eu não vou ler a música, vocês podem pausar o vídeo, ouvir com calma, caso vocês não conheçam, ou
ouvir novamente, mas me faz pensar que Legião Urbana, no caso Renato Russo, ao construir esse texto, essa música, esse poema, bebeu nessa fonte, tanto na carta de Paulo, texto bíblico no caso, quanto no poema de Camões, ao construir esse texto, ok? Agora vamos voltar à questão para poder responder. Então, poema de Camões, questão 34. O poema pode ser considerado como um texto argumentativo? Esse texto ele é argumentativo? Quando pensamos na palavra argumentação, me faz pensar, imagine, uma redação tem a proposta de fazer um texto argumentativo, que eles falam de argumentativo, dissertativo. O autor, no caso vocês, tem uma tese, uma ideia que deve ser defendida, defender esse ponto de vista, com o texto, no caso. E nesse poema tem uma tese defendendo alguma coisa. Vamos interrogar para poder ver as outras opções. Esse texto, esse poema, ele é narrativo? Olha, esse texto especificamente ele não é narrativo, mas se fôssemos ler um outro texto também de Luís de Camões, que seria Os Lusíadas, que é um texto mais narrativo, com um tom épico, isso estaria acontecendo em Os Lusíadas, mas aqui nesse poema não, ele está falando de amor. Então, essa é a primeira opção, narrativo, não está correto. Agora, é um texto épico, o texto de esse poema de Camões, que fala de amor? Novamente, se fosse o livro, o texto de Os Lusíadas de Camões, poderia ser considerado um texto épico. No caso dessa obra, Os Lusíadas, tem um teor épico ao narrar poemas narrativos, falando das conquistas do povo português, da viagem de Vasco da Gama até as Índias. Se fosse Os Lusíadas, teria esse caráter narrativo e também épico. Esse poema não. Então, não está correto. Esse é um texto de propaganda. Isso aqui é uma poesia. Propaganda é diferente. Tem um teor, um tipo, um formato diferente. Temos aqui um exemplo de propaganda. Então, letra D não seria. Agora, a última, esse texto que nós lemos é um texto teatral. Teatro é o formato diferente. No caso aqui seria uma poesia, não seria o caso. Então, como resposta, seria a letra A. Esse é um texto argumentativo, trabalhando com a questão do que é o amor para Camões, ok? Então, essa é o vídeo de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.